Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje abordando algumas questões sobre aprendizagem e auto-hipnose. Meu nome é Arthur Bazan, eu atualmente estou estudando um doutorado em hipnose forense, tenho formação já na área clínica, minha formação acadêmica é em Direito e sou também professor. Deixo aqui o meu site, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, é só você acessar aqui, você consegue me encontrar facilmente, ok? Então vamos trabalhar aqui rapidamente algumas questões a respeito de aprendizagem e auto-hipnose. E aí o primeiro ponto que eu gostaria de falar era te convidar para entrar em transe agora, antes da gente fazer toda essa abordagem. Então respire bem profundo pelo nariz e solte o ar pela boca. Isso. Feche os olhos. Isso. Imagine que você está em um lugar muito tranquilo. Respire bem profundo e vai relaxando ainda mais. Imagine que é um lugar extremamente confortável e você vê ali várias cores, você ouve alguns sons, todos eles bem interessantes, mas todos novos. Você está em um lugar que você não conhece, você vê objetos novos, desconhecidos, você sente alguns cheiros diferentes e você se sente muito bem. Ainda mais e mais atraído por aprender e conhecer um pouco mais sobre esse lugar que você está agora. E talvez você não tenha percebido, e já pode notar agora que você está dentro do seu cérebro. E uma vontade muito grande de aprender o funcionamento de cada um desses pontos que compõem esse lugar que você está aí agora. Em algum momento, farei uma contagem de 1 a 3. E assim que eu terminar essa contagem, você vai voltar aqui ao seu estado normal, se sentindo extremamente concentrado e motivado para aprender ainda mais sobre você, sobre o funcionamento da sua mente e sobre como você pode aprender a aprender ainda mais e mais e mais. 1 vai voltando, se sentindo cada vez melhor, mais animado, mais concentrado. 2, se sentindo cada vez seu estado de normalidade. 3, pode abrir os olhos. Muito bem, vamos lá, prosseguir. Você deve estar se perguntando, é possível que a auto-hipnose ela transforme a sua forma de aprender, a sua forma de estudar? E aí a primeira coisa que eu vou falar para você é que depende. Depende. E depende do quê? Depende da sua crença. Se você acredita e crê que a auto-hipnose pode transformar, mudar, melhorar a sua forma de aprender e de estudar, seja bem-vindo, você está no lugar certo. Porque a minha crença é essa também. A hipnose, e aqui no caso a auto-hipnose como uma ferramenta, um instrumento de potencialização do cérebro para conseguir aprender de forma mais rápida, melhor e ainda mais intensa, ok? Mas tome cuidado, vou escrever aqui um cuidado bem grande, porque a hipnose ela não faz mágica. Imagine você que se você quer ficar forte, você precisa ir à academia. E a auto-hipnose ela irá só potencializar a sua musculatura, o desenvolvimento da sua musculatura. Não é possível que você fique forte, fique musculoso só com auto-hipnose. Você precisa, além disso, ir à academia. Ou pensando em uma corrida, se você quer ter um determinado preparo físico, correndo, a auto-hipnose ela pode te ajudar e muito a melhorar os seus resultados. Mas não basta a auto-hipnose, ela é apenas uma ferramenta para melhorar e otimizar os seus resultados. O mesmo acontece com a aprendizagem e o estudo. Muitas pessoas pensam que a auto-hipnose ela pode fazer como se fosse uma mágica, de tudo que você aprende, estuda, memoriza e pronto, como se você pudesse tirar fotos ou gravar aquilo que você está aprendendo. Não funciona assim. O que a auto-hipnose faz é otimizar o procedimento de aprendizagem, mas isso depende necessariamente de estudo, ok? Então, o primeiro ponto que nós podemos chegar aqui para falar sobre auto-hipnose e aprendizagem é o seguinte: não é possível, ou você pode falar, é impossível você concentrar, você entender, você aprender, você memorizar, sem estudar, sem se dedicar àquele determinado objeto a qual você está se propondo a aprender. Então, o primeiro ponto que nós podemos destacar aqui é: não existe mágica, você só aprende alguma coisa, algo, uma habilidade, se você estudar, se você se dedicar. Como professor eu brinco falando que são horas de bunda na cadeira mesmo, horas que você dedica ali a acrescentar informações no seu cérebro.
Pois bem, já vimos que é preciso você estudar, mas vamos passar aqui algumas etapas que nós, seres humanos, passamos até adquirirmos o que nós chamamos de aprendizagem. Então, a primeira etapa que nós podemos falar aqui é a etapa do entender. Isso aqui, especialmente em aula ou no próprio estudo que você está se propondo. Vamos imaginar que você está assistindo vídeos no YouTube ou mesmo está lendo um livro, determinado livro de um assunto. Aquele primeiro momento, aquele primeiro contato que você tem com o assunto, você está entendendo o que se passa. E aí, num segundo momento, para fins de aprendizagem, é o que nós queremos aqui, você vai apreender. E aqui um apreender com 2 Es mesmo, proposital, que é como se você fosse segurar, agarrar esse conhecimento que está vindo. Como que é possível isso? Principalmente por meio de tarefas, e essas tarefas têm que ser como se fossem desafios, você se desafiando a utilizar aquele conhecimento que está adquirindo. Em especial, colocando algum valor neste assunto, valores emocionais, utilizando aquelas técnicas de memorização que o professor Alberto mesmo ensina, você estará apreendendo ou compreendendo aquele conteúdo de forma mais intensa. E aí chegamos no último ponto, e esse último ponto é o que nós chamamos de fixar, e aqui você só irá fazer isso dormindo. Então, o sono acaba sendo extremamente importante para que você possa encerrar as etapas de aprendizagem enquanto você se propõe a aprender algo, ok? Bom, se dormindo nós encerramos a nossa etapa de aprendizagem, vamos entender o porquê disso. Imagine que isso aqui é um cérebro. E todas as noites, quando você dorme, o seu cérebro ele passa por um ciclo que a gente chama de ciclo circadiano, de 24 horas em regra. Como se fosse um processo em que seu cérebro ia lá filtrar as informações que você passou no dia, absorvendo aquelas que são importantes e retirando aquelas que são inúteis. Vamos pensar o seguinte, imagine que o seu cérebro é como se fosse um computador. Existe lá a memória RAM e existe o HD. A memória RAM, para nós, dentro da nossa lógica do cérebro, seria o sistema límbico e aquela região mais conhecida como o hipocampo de forma mais específica. É ali que está a memória de curto prazo e ali como que nós vamos fazer uma analogia com a própria memória RAM. Imagine que você está no seu computador, notebook, e está digitando algum determinado documento no Word, por exemplo. Enquanto aquele documento está sendo digitado e aquelas frases estão sendo redigidas, você está inserindo informações na memória RAM. São o que nós chamamos dentro da nossa mente de memórias de curto prazo. Imagine que enquanto você recebeu um telefonema de algum amigo, o número do telefone, você jogou ali dentro do seu hipocampo, está na sua memória RAM. Mas o que acontece? Se você estiver digitando esse documento no seu computador e acabar a energia e o computador desligar, aquilo que estava na memória RAM você perde. E, obviamente, dentro do nosso cérebro, aquilo que nós chamamos de curto prazo. Aquela informação, aquele telefone que você pegou, que está no seu hipocampo, ele irá durar no máximo algumas horas se você não reforçar a informação. Então, geralmente, a gente pega essa informação, usa por um leve momento e depois apaga. Em contrapartida, o que nós chamamos dentro do nosso cérebro de HD, que é a região do córtex, da casca que envolve o cérebro, é onde está inserida a memória de longo prazo. Como nós vamos fazer a analogia, se você tivesse salvado esse arquivo de Word que você estava digitando antes da energia cair, você tinha salvado também a sua vida, porque aquela informação estava ali rígida, dura, sem qualquer tipo de risco de ser perdida. E assim funciona com as nossas informações, assim funciona com a nossa aprendizagem. Em um primeiro momento, nós temos essa informação e ela fica no hipocampo, e especialmente são informações de curto prazo. Quando nós dormimos, e dentro da lógica de entender, apreender e fixar, quando nós dormimos, aquilo que nós indicamos para o nosso cérebro como informações mais relevantes, mais importantes, o cérebro retira da memória RAM e joga no HD, ou melhor, passa do hipocampo para o córtex cerebral. E aí você passa de fato a dominar aquele conteúdo dentro do que nós falamos aqui do círculo circadiano, que é aquele período de 24 horas que você tem do dia até o momento em que você dorme e acorda novamente. Então veja, há um provérbio muito conhecido que diz o seguinte: se ouço eu esqueço, se eu vejo eu entendo e se eu faço eu aprendo.
Então, eis aqui um ponto extremamente importante, que a aprendizagem, ela pressupõe o fazer, o praticar, o exercitar. E, especialmente, fazendo, indicando para o seu cérebro que isso é uma prioridade. Porque, se você assim o fizer, todos os dias, quando você for dormir, você irá indicar para o seu cérebro que isso aqui é para colocar na região do córtex, é para gravar no seu HD e é para ficar ali. A título de exemplo, vamos pensar aqui o que aconteceu com o Alberto e os seus cursos de hipnose, em que ele influenciava os alunos a praticar o street hipnose, né? Aquele sair à rua e sair praticando, tentando hipnotizar pessoas na rua. Vejam, por que essa ideia do Alberto foi genial? Porque você poderia até ouvir, assistir várias aulas aí de hipnose, fazer vários cursos, mas se você não praticasse, se você não exercitasse, não estivesse ali fazendo acontecer, você jamais iria aprender a ponto de poder dizer que, de fato, domina aquela técnica ali de hipnose. Assim funciona com qualquer tipo de aprendizagem. Você precisa fazer, você precisa utilizar, pôr em prática. Pensando aqui em estudos, fazendo exercícios, tentando linkar aquela ideia, aquela informação, conhecimento que você está estudando com questões do dia a dia, questões úteis, questões que podem ser utilizadas na prática. Eis aí um ponto importante para você indicar a prioridade, que aquela informação ali é importante, que aquele conteúdo é relevante e o seu cérebro assim entender, colocando na região que a gente chama de memória de longo prazo. E aí você deve estar me perguntando, e onde entra a auto-hipnose nessa história toda? Eu gosto de falar que a auto-hipnose, dentro do processo, dentro das etapas de aprendizagem, de estudo e de adquirir uma determinada habilidade nova, ela pode ser enquadrada em dois momentos. Em um primeiro, durante a aprendizagem, ou durante o momento que você está estudando, ou durante o momento que você está iniciando a sua habilidade ali pretendida. E um segundo momento, quando você é cobrado, quando você está numa avaliação, quando você está sendo exigido aquele conhecimento que anteriormente você adquiriu. Vamos pensar que você está em um curso de hipnose, está aprendendo ali, está vendo as lições, aprendendo as técnicas, está descobrindo o procedimento, e aí a avaliação é quando você está consultando ou está na rua praticando com as pessoas que ali se propõem a oferecer a você essa oportunidade. Bom, o primeiro momento, durante. Então, durante aquela situação que você está aprendendo ali, está estudando, por exemplo, eu sugiro que você faça o processo de auto-hipnose. Primeiro um relaxamento, depois uma indução, entre em transe e faça a sugestão para o momento ali que você irá dedicar o seu tempo. Qual é a sugestão que eu acho interessante? É aquela sugestão em que você se propõe a concentrar, e aí concentrar naquela atitude ali, aquela determinada habilidade que você está se propondo a fazer, estabelecendo quanto tempo. Então vamos imaginar que você está estudando, você vai falar, eu vou estudar por 30 minutos, colocando isso dentro da sua sugestão. Qual o assunto? Elencar um assunto dentro de vários ramos aí do conhecimento. Qual é o assunto que você irá estudar? Com que intuito? Para aprender, para poder, por exemplo, praticar na clínica, oferecer tratamento em clínica, ou para passar em um concurso, passar numa prova. E aí o motivo, qual a motivação, qual a razão de você estar se dedicando àquele aprendizado ali. Então vejam, dentro dessa lógica aqui, vocês devem ter percebido que só de entrar em transe, passar pelo procedimento de auto-hipnose, você já estará concentrado, treinando a sua concentração, você já estará relaxado, e aí você, dentro dessa lógica, já se prepara muito melhor para todas as etapas de aprendizagem aqui que nós já vimos. Outra coisa interessante que nós podemos colocar aqui é que você pode criar um gatilho dentro deste procedimento de auto-hipnose, para que todas as vezes que você for se propor a aprender aquela determinada habilidade, aquele determinado conhecimento, você se comporta de uma forma. Vou dar um exemplo. Todas as vezes que você for estudar, arrume uma caneta daquelas que tem um botãozinho para acioná-la, e aí todas as vezes antes de estudar, você entra em transe, faz a sugestão passando por esses pontos aqui, por quanto tempo, qual assunto, qual o intuito daquilo, qual a sua motivação, e deixa a sugestão que todas as vezes que você apertar a caneta daquela forma, você entrará nesse estado aqui,
com essas sugestões pós-hipnóticas ali de maneira imediata. Okay? Lembrando que durante esse processo, esse momento de aprendizagem, a grande luta que nós temos é nos concentrar em uma única coisa só. Nos nossos dias aí, com a tecnologia, ficamos o tempo inteiro mexendo no celular, conversando com outra pessoa, assistindo televisão, e para que você tenha um aprendizado adequado, bacana, efetivo, você precisa se concentrar só naquela coisa. É a única coisa mesmo. Naquele momento que você se propõe a aprender aquele assunto, você tem que ser só aquele assunto e nada mais. Portanto, a auto-hipnose, ela irá te ajudar e muito nesse intuito, né, para você conseguir ter foco e concentrar somente naquele assunto que se propõe a aprender. E aí, logo em seguida, um momento de avaliação, como que você pode utilizar a auto-hipnose a seu favor, utilizando o mesmo procedimento, relaxando, indução, transe. E aí, durante o transe, você necessariamente tem que passar pelos dias em que estava aprendendo, se lembrar, voltar àquele momento em que você dedicou a sua vida, dedicou o seu tempo, dedicou ali as suas atividades para aprender aquela habilidade e imaginar fazer uma jornada ao futuro. Então, se aqui nós vamos para o passado, e esse passado irá te demonstrar que você dedicou, você se propôs a aprender aquele assunto, aqui nós vamos ao futuro para te dar aquela confiança e a autoestima de que irá dar certo, você irá conseguir ter sucesso nessa avaliação. Vamos imaginar aqui que você está estudando para uma determinada prova, você fez o procedimento durante todos os dias que estudou, durante as aulas que assistiu, e aí na avaliação, um pouco antes de começar a prova, você entra em transe, lembra de todos aqueles momentos em que você dedicou, que você estudou, que você compreendeu e aprendeu o assunto, e imagina você saindo da prova com um resultado bom, com a nota boa, com sucesso. Isso irá te trazer uma confiança imensa e o que ajuda durante esse processo de avaliação. Geralmente nas avaliações as pessoas se auto-boicotam pelo estresse, pelo nervosismo, pela ansiedade. E só de passar pela auto-hipnose você já estará muito mais preparado, já estará muito mais no ponto, no contexto adequado para ser avaliado. Eu gosto de deixar sempre uma frase seguinte, que assim que eu abrir os meus olhos, eu farei o meu melhor. Então veja, você pode ter estudado 2, 4, 5, 100 vezes. Se você deixar a sugestão que fará o seu melhor, não interessa o quanto foi a sua dedicação para aquela determinada avaliação, você fará sempre o seu melhor. Lembrando aí, nosso lendário professor que falava todos os dias sobre todos os pontos de vista, eu irei cada vez melhor. Então, deixando aí uma ideia que nós podemos fazer essa sugestão de farei o meu melhor, aí como uma forma de fechar a nossa avaliação daquilo que aprendemos, ok? Então é isso aí, eu fico com o meu agradecimento aí pela participação de todos, deixo o meu site à disposição, se você tiver curiosidade, quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto, quiser tirar alguma dúvida comigo, eu estou aqui, basta você encontrar ali os meus contatos e me procurar, ok? Meus agradecimentos, até mais.